bem, chegamos na aula da correção dos documentos. Então você passou por todas as aulas anteriores, você reuniu todas as suas certidões, inteiro teor de nascimento, casamento, óbito, está com a sua certidão de nascimento italiana em mãos, chegou a hora de corrigir os seus documentos. Fez análise, me mandou, por exemplo, para fazer análise lá na Jornada da Cidadania Italiana, e eu te falei, te mandei o relatório com detalhes de cada documento. O que você precisa corrigir agora? Como que vai ser feita essa correção? Então, primeira coisa, existem duas formas de corrigir os nossos documentos brasileiros. A primeira forma, que a gente chama de forma administrativa ou administrativamente ou judicialmente. Se você não assistir às aulas anteriores, não adianta que você não vai pegar o que eu estou falando aqui. Essa aula vai parecer uma coisa sem pé nem cabeça para você. Então, lembre-se, você precisa assistir às aulas na sequência que elas estão sendo publicadas, tá bom? Então vamos lá. Qual é a primeira forma? Administrativamente significa que um cartório ele pode corrigir sem a necessidade de um processo judicial, sem a necessidade de um juiz. Eles têm a prerrogativa. Então, quando os erros não são muito graves, ou melhor, quando os erros são pequenos, os cartórios eles podem fazer essa correção diretamente. E aí, claro, dependendo da situação, não vale a pena você fazer diretamente no cartório, você vai fazer isso judicialmente. Nesse caso, você vai contratar um advogado que vai solicitar um juiz, então ele vai fazer todo um documento, uma petição com todas as informações necessárias. Ele vai pedir então para um juiz, ele vai listar todos os documentos, onde estão cada documento, cada cartório, quais são os erros normalmente é naquela lista que eu passo lá na jornada da cidadania italiana, e o juiz então vai pegar aquele calhamaço de coisas e vai ordenar que os respectivos cartórios façam as correções. Tá bom? Então faça as correções lá nos assentos. Aqui eu quero agradecer o Mauro Stangorlini, que é o meu advogado no Brasil, então ele me passou essas informações, tá? Para nos balizar, obviamente, que você não vai só se balizar por isso. Cada cartório é um cartório, cada região é uma região, mas aqui dá para a gente ter uma ideia, tá? Ó. Então, o que ele passou para a gente? Que a Lei 6.015 de 73, artigo 210, diz que por via administrativa, o interessado pede a retificação diretamente no cartório. Então, você não precisa de advogado, você não precisa de juiz, você vai no cartório e diz, olha, eu preciso que vocês corrijam este documento aqui, ó. As informações corretas são essas, está aqui. O que eu preciso que vocês façam, o prazo em média de 15 dias e custa em torno de R$ 130,77 aqui, valores do estado de São Paulo. Via judicial, você contrata um advogado, o tempo médio é de 7 meses e o custo, obviamente, aí envolve advogados, honorários, etc. Importante, quando a gente fala de correção de erros em documentos brasileiros, a gente sempre se baseia nos dados contidos na certidão italiana. Então, como eu sei, por exemplo, que um sobrenome está errado no Brasil? Quando eu pego a certidão de nascimento italiana e ali consta o dado, a informação original. Então, vamos usar o meu caso. Se no meu caso, ao buscar a certidão do vô Jordão, eu descobrisse que o Jordão, na verdade, se chamava Giordano Barbieri, eu teria retificado todas as certidões no Brasil de Barbiero, que seria um sobrenome incorreto, para o correto Barbieri. Tá bom? E é possível que o cartório ou até mesmo o juiz vai solicitar a certidão italiana apostilada aqui na Itália. A gente vai ter uma aula exclusiva sobre isso, então não se preocupe com isso neste momento, tá? E agora eu quero te dar, em relação a correções de documentos brasileiros no Brasil, 4 dicas úteis, uma dica especial e uma dica estratosfericamente especial, tá? Vamos começar pelas 4 dicas úteis. Primeira delas, sempre tente no cartório, sempre. Ah, Fábio, eu tenho 2 opções. Você acha que eu tenho que ir direto na via judicial ou no cartório? Vai primeiro no cartório. O tempo médio é de 15 dias. Enquanto você vira que o outro ali pode durar até 7 meses. Então assim, se você vai direto no cartório, as chances são que vai ser mais rápido e barato. Então, minha dica, até voltar aqui uma. Sempre tente primeiro corrigir os seus documentos no cartório. Depois, segunda dica,
Comece sempre do documento mais antigo. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, que é o seu trisavô, ele nasceu aqui na Itália, e o primeiro documento brasileiro, ou seja, o documento mais antigo, é a certidão de casamento dele lá no Brasil. Aí você tem o casamento dele, depois o óbito dele, e aí nascimento, casamento e óbito do filho, e assim por diante até chegar na sua. Primeira coisa, tente corrigir aquele documento mais antigo. Por quê? Porque é o mais próximo da certidão italiana. Então as chances são que aquele cartório mais antigo não vai ter problemas para corrigir aquele documento. Porque é do italiano, basta que o documento italiano esteja... basta que ele já esteja apostilado aqui na Itália, dificilmente o cartório vai ter problemas para retificar aquele documento. Uma vez que você já tem um cartório brasileiro que já retificou informações, ainda que um outro cartório seja mais chatinho, porque o cartório pode se recusar, tá bom? E é uma coisa que eu normalmente eu não falo, mas as pessoas, algumas vezes, elas ficam chocadas e falam assim, Fábio, o cartório diz que não vai corrigir, e só o judicial, e agora? E agora você tem que ir judicial. O cartório não é obrigado, ele pode fazer, mas ele não é obrigado a fazer, tá? Então, e como que a gente dribla? Por isso que são dicas úteis. Se você vai para o mais antigo, as chances são que eles não vão reclamar, eles não vão ter problema. E uma vez que eles corrigiram, mesmo que você tope com outro cartório que seja chato, assim, não, eu não posso, eu tenho problema, você fala, não, mas olha só, já teve um cartório que corrigiu. E às vezes eles conversando, ele acaba amolecendo o coração e corrigindo também. Então essa é a segunda dica, que, gente, só por essas dicas aqui você pode economizar milhares de reais. Só com as dicas, só nesse curso, só nessa aula. Eu falei que isso aqui é muito valioso, tá? Se você, agora, por outro lado, vamos lá, você entrou na jornada da cidadania italiana, você mandou seus documentos para análise, eu analisei todos os seus documentos e te disse, olha, tem muitos erros, tem muitas variações, tem que corrigir basicamente todos os seus documentos. E cada documento é de um cartório diferente. Tem cartório em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Aí não vale a pena você ficar garimpando cartório. Aí, de repente, você vai, dependendo da situação, e aí se você estiver dentro da jornada, a gente já vai estar conversando, você vai ter um acesso direto a mim ali, a gente tem uma área exclusiva de chat que a gente conversa. Ali eu vou provavelmente dizer, não perde tempo, falou pro judicial. E isso daqui é muito interessante, tá? Resolva problemas quando e se os problemas existirem. Eu cansei de receber perguntas lá dentro da jornada assim, Fábio, é o seguinte, me ajuda a encontrar uma certidão dos pais do italiano porque o cartório vai pedir, eu tenho certeza porque o nome dela tá diferente, e aí eu falo, parou. Você já foi no cartório? O cartório pediu esse documento? Não, eu não fui ainda, mas eu tenho certeza. Não, peraí, calma. Se você ainda não foi no cartório e você não pediu para corrigir os seus documentos, como que você pode ter certeza que eles vão pedir outros documentos? Ah, porque eu prefiro pecar pelo excesso. Não, você prefere gastar energia e sofrer por antecedência. São coisas diferentes. Porque assim, eu resolvo um problema quando ele existe. E eu sempre adoro contar o caso de uma menina que uma vez a gente estava lá na jornada, ela encheu o saco que ela precisava da certidão de nascimento da mãe do italiano e era muito difícil, não sei quantas semanas ou meses ela estava tentando buscar esse documento, e eu falei, mas por que você precisa desse documento? Porque eu tenho certeza que o cartório vai pedir. E a frase já não orna, né? Porque é metade no tempo presente e metade no tempo futuro. Eu tenho certeza que eles vão pedir. Não é eu tenho certeza porque eles já pediram. Mas como você pode ter certeza de algo no futuro? Além da morte, que é a única certeza que a gente tem. Ela falou assim, não, porque... Aí ela veio com essa história e falou assim, peraí, vamos fazer o seguinte. Amanhã cedo, vá até o cartório. Você tem condições de ir no cartório? Tem. Então vá no cartório amanhã cedo e entregue e fale exatamente isso que eu vou te falar, tá? E eu falei pra ela a frase que ela tinha que usar no cartório. Olá, tudo bem? Meu nome é fulana. Eu tenho essa certidão italiana aqui em mãos. E a certidão de casamento dele tem esse erro e eu preciso que você corrija, porque olha só, o erro, tá vendo? A certidão italiana tá assim, e no casamento tá assim. Você pode corrigir? Eu trouxe a prova para você que essa certidão é italiana. Inclusive o nome dos pais deles também tá errado. Tá vendo que na certidão italiana dele tem o nome do pai e da mãe? Tá errado. Então você pode corrigir para mim? E paz, meus senhores. Ela estava há mais de um mês coçando a cabeça, tentando achar uma certidão da mãe, porque na cabeça dela o cartório ia pedir a certidão de nascimento da mãe para corrigir o nome da mãe na certidão de casamento,
E o cartório falou, ok, show de bola. Me dá mais ou menos uma semana que a gente já corrige e te liga para te falar o valor e quando você pode vir buscar. Nunca pediram um documento. Ela criou um problema na cabeça dela. Então, não crie problemas. Resolva o problema quando ele existir e se ele existir. Se ele não existe, não perca tempo. Não perca tempo com coisas que não existem, tá? Então essas foram as 4 dicas úteis. Qual que agora é a dica especial? Nós temos um ItaliaDoc. O que é o ItaliaDoc? Durante algum tempo atrás, eu fiquei alguns meses fazendo vários documentários pelo Brasil. Um desses documentário, produção, levando cameraman, é um espetáculo. Um dos nossos documentários é esse daqui, ó. Tudo que você sempre quis saber sobre cartórios. Então, busca lá, eu vou pedir Felipe deixar o link em algum lugar aqui, para você assistir e entender como funciona um cartório, como funcionam as correções. Aqui, a doutora Karine deu uma aula pra gente, porque ela é presidente da ARPEN São Paulo, ou seja, a Associação dos Cartorários. Então ela nos recebeu, foi super fofa, querida, e a gente fez várias perguntas para ela, das mais cabeludas, ela respondeu absolutamente todas, inclusive deixou a gente dar uma olhada como funciona a coisa por trás dos bastidores dos cartórios, onde ficam os assentos. Dica super especial para você entender. E ela também deu algumas dicas importantes sobre a questão da correção dos documentos. Então, 4 dicas úteis, uma dica especial. E qual que é a dica mágica, especial, extraordinária, estratosférica? Entre na jornada da cidadania italiana. Por exemplo, aqui, esse print é de uma aula onde eu falo, importante, a importância da certidão italiana atualizada na análise dos documentos. Eu falo, como mandando os documentos para análise para mim, como retificar os documentos no Brasil, apostilando documento na Itália, ou seja, aqui tem uma aula onde eu explico como funciona. E além disso, tem a minha ajuda mais próxima no seu processo de reconhecimento. Tá? Então lá não tem uma série de coisas aqui. Enfim, tem uma página. Entra na página jornadacidadaniaitaliana.com e lá tem uma página gigante onde eu explico com todos os detalhes que você precisa. Eu tenho certeza que se você está aqui comigo, a jornada vai servir ainda mais. Primeiro porque a gente vai estar muito mais próximo, você vai ter meu acesso direto. Então você não vai precisar ficar esperando eu responder uma dúvida nas redes sociais. Você tem a minha preferência, você escolhe ser a minha prioridade por um valor muxoxo por mês, porque a gente cobra um valor de mensalidade que você fica o tempo que você quiser. Se você quiser ficar um mês, você fica. Se você quiser entrar só para ter análise dos documentos, depois sair, você faz isso. Eu duvido que você vai querer fazer isso, porque quando você descobrir o que tem lá dentro, tem muita gente que faz isso, tá? Entra e fala assim, eu quero só análise dele porque eu quero mais esse serviço aí que eu já vi que ele manja e ele cobra pouco. Aí a pessoa entra e fala, mas por que eu vou sair? Sendo que ele pode me ajudar no resto. E tem uma comunidade incrível, e tem um monte de coisa, e tem aula. E aí as pessoas bugam e ficam maravilhadas, e esse é o objetivo. Meu objetivo aqui com você é o seguinte, se você está aqui gratuitamente e está achando maravilhoso, imagina o pago. É essa frase que eu amo. Se você acha que o que eu estou te dando gratuitamente é massa, pensa no pago. Pensa você me pagando para fazer alguma coisa para você, o quanto, só pensa. E acessa. E a gente se vê então na próxima aula.